Bom dia, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós, que nós estejamos sendo fortalecidos no nome do Senhor Jesus, mesmo em tempos difíceis. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a prática do amor. Hoje nós vamos falar sobre viver esse amor que Cristo veio, que Cristo mostrou, que demonstrou, que nos ensinou como deveríamos praticá-lo. E o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 1, a partir do versículo 9, fala um pouquinho sobre a prática desse amor. Vamos abrir as nossas Bíblias então em Filipenses 1, a partir do verso 9 ao 11, que diz assim: E também faço esta oração, que vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para com o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Agora, o Filipenses capítulo 2, 1 e 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhos, afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhai o mesmo amor, sejais unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Aqui Paulo, ele está falando sobre a união entre os irmãos, né, na igreja. Ele fala sobre, ele ora, né, em favor de que o amor de uns pelos outros aumente, que o amor uns pelos outros cresça, né, em pleno conhecimento, para que nós amemos uns aos outros, né? E lá em Romanos 13, 8. 13, 8. Ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. E mais uma vez Paulo aqui vai falar sobre o amor ao próximo, sobre a prática do amor, né? Que a Bíblia nos diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A exigência divina para nós é que amemos os outros assim como nos importamos com a gente. Será que nós amamos o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos? E outra coisa, será que nós estamos amando a nós mesmos? Será que nós temos cuidado de nós como templo do Espírito Santo? É algo a que nós possamos pensar, né? Infelizmente, o amor, ele tem sido restrito, né, nos nossos dias a palavras, né? Nós temos visto muitas pessoas aí falando de amor, mas na prática nós temos visto muito pouco as pessoas praticarem aquilo que elas têm dito, agirem, né, de forma com amor. Às vezes nós passamos muito tempo criticando o outro, questionando o comportamento do outro, questionando as coisas e passamos pouco tempo amando as pessoas, nos importando com as pessoas, nos colocando no lugar das pessoas, né? Muitos crentes dizem amar e alguns têm confundido o amor ao próximo com o amor cristão. A exigência divina para nós é que nós amemos uns aos outros assim como nos importamos conosco. É o amor prático vivido nos relacionamentos. Mas como praticar o amor? Como praticar o mandamento do amor?
É interessante aqui o autor coloca como que a gente às vezes tem confundido, né, o amor que a Bíblia fala com o amor romântico, o amor entre homem e mulher, e não é isso que a Bíblia fala, né? A Bíblia lá em Efésios vai trazer sobre como a esposa tem que se comportar, o esposo, mas quando a gente fala de amar ao próximo, nós não estamos falando de amor romântico, nós estamos falando de amor, daquele amor que se importa, daquele amor que se doa, daquele amor que tem empatia, que se coloca no lugar do outro. Mas e como nós podemos fazer para praticar esse amor? Primeiro, cooperando ao invés de competir. A carta aos Filipenses começa com Paulo descrevendo a alegria que sente ao lembrar-se daquela igreja, expressando o afeto que nutre por aqueles irmãos tão especiais na vida dele. Depois que Paulo sauda os irmãos, que ele cumprimenta, né, como ele faz em todas as suas cartas, o apóstolo cita o motivo pelo qual ele tem orado por aqueles irmãos. E a sua oração é para que o amor deles aumente, que não seja e que seja cada vez mais frutíferos. Ao final, o amor prático nos aproxima da maturidade, pois nos ajuda a vencer o nosso egoísmo à medida que o nosso conhecimento de Deus vai aumentando e a nossa percepção espiritual vai ficando cada vez mais desenvolvida. Quando a gente decide amar o próximo, nós deixamos de ser egoístas, porque nós nos colocamos no lugar do outro, porque nós passamos a parar de olhar só para nós mesmos e passamos a nos importar com o outro, a cooperar com o outro, né? A pensar o que eu posso fazer para te ajudar, o que eu posso fazer para que você se sinta melhor, o que eu posso fazer por você, e não só perguntar, mas fazer. A maturidade nos ajuda a separar as coisas e decidir pelas melhores opções para a glória de Deus e edificação dos outros. Ao transbordarmos para além de nós mesmos, movidos pelo amor, frutificamos nos relacionamentos com Deus, com nós mesmos e com o próximo. Quando nós adquirimos essa maturidade, né? A maturidade cristã, o viver em amor, o nos preocupar com o próximo, nós chegamos cada vez mais próximos de Deus, de nós mesmos e do nosso próximo. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós nos importamos com o nosso próximo, nós nos importamos com as pessoas ao nosso redor. O cristão maduro, inculpável no dia do juízo, seria como um vaso sem nenhuma rachadura e sem cera para disfarçar imperfeições, que pode ser exposto ao sol porque sua integridade está preservada. É um vaso sem cera, um crente sincero. Antigamente, os vendedores de vaso, né? Eles, para encobrir aquelas rachaduras, né? Que ninguém vai comprar um vaso rachado, ninguém vai comprar um vaso imperfeito. O que ele fazia? Ele encobria as imperfeições daquele vaso, passava uma cera, né? Sobre a rachadura. Aí a pessoa comprava como se aquele vaso fosse novo, sem nenhuma imperfeição. Mas daí quando aquela pessoa colocava uma água ou um vinho que fosse dentro daquele vaso, ele começava a vazar. Ou se ele fosse exposto ao sol, né, toda aquela cera derretia, porque ela não segura muito, é só para embelezar mesmo. E não segurava. Aí as pessoas descobriam, né, que tinham sido enganadas. Muitas vezes nós somos como esse vaso encoberto pela cera, que tem as suas rachaduras cobertas de cera. Somos cristãos falsos e não autênticos. Nós falamos muito de amor, nós falamos muito de Cristo, de uma nova vida, mas nós não vivemos isso. É normal
nós termos as nossas dificuldades, porque nós somos seres humanos, mas como cristãos, nós temos que ter Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas. É normal, às vezes, a gente pensar, por exemplo, na fase adolescente, que é chato ir à igreja, mas como cristãos nós temos que tomar decisões. O que é melhor para nós? Às vezes, o momento em que nós estamos vivendo não seja um momento muito bom. Às vezes nós não estamos conseguindo fazer as coisas como nós gostaríamos de fazer, mas como você tem se comportado? Será que você tem deixado com que o Senhor te refaça de novo, né? Te molde, te lapide, ou você tem encoberto as suas rachaduras, né? E o tópico diz, né? Cooperando ao invés de competir. Será que você tem competido com o seu próximo ou você tem cooperado para o crescimento dele e para o seu crescimento também? Como nós temos nos comportado, né? Segundo, convivendo ao invés de controlar. No capítulo 2 de Filipenses, Paulo conta para seus leitores que deseja saber se todos caminham em unidade, amor e humildade. Unidade, amor e humildade. Será que nós temos sido um? Será que nós temos sido um só? Será que nós temos olhado para o Senhor como cabeça e nós como corpo? Será que nós temos amado o nosso próximo, amado a nossa igreja, amado a nossa família, amado as pessoas? Será que nós temos sido humildes? Como ser encorajado por Cristo e não caminhar com amor? Como ser consolado por Deus e não ter humildade? Como andar no Espírito sem unidade com os irmãos? Por isso, espera-se que convivamos apesar das diferenças. Querido adolescente, querido, nem todo mundo vai gostar da mesma música que você. Nem todo mundo vai gostar do mesmo estilo de roupa que você. Nem todo mundo vai se comportar da mesma forma, vai falar da mesma forma, vai ter os mesmos gostos. Mas amar também é conviver, respeitar, apesar das diferenças. Seria muito fácil a gente amar só as pessoas que têm os mesmos gostos que a gente, que frequentam os mesmos lugares que nós, não é mesmo? Mas não é só isso que Jesus nos ensina. Ele diz que nós também temos que amar aqueles que são os nossos inimigos, aqueles que não gostam tanto assim da gente, né? E nós temos que conviver e amar essas pessoas, não é só conviver, amar. Se ninguém quiser ser melhor que ninguém, se todos se ajudarem, trilharemos o caminho da submissão mútua, testemunharemos com a nossa própria vida que estamos em Cristo. O alvo aqui não é a uniformidade imposta, mas a unidade buscada. O alvo não é a uniformidade, mas a unidade buscada. Nem sempre todo mundo vai pensar igual, mas nós temos que buscar ser um só em Cristo. Nós temos que buscar o mesmo alvo, o mesmo objetivo, que é agradar ao Senhor, honrar, obedecer à palavra do nosso Senhor. Afinal, o maior empecilho à comunhão da igreja é a guerra de egos. Há pessoas que se ressentem por ter de atender às outras ou se submeter a elas. Nessa guerra de cada um por si, corremos o risco de ser um bando de cavaleiros solitários. Gente, entenda. Muitas vezes nós não queremos ouvir alguém porque esse alguém tem a mesma idade que nós, ou que é mais novo,
que nós, né? Não tenho que me submeter à pessoa tal, não tenho que fazer da forma tal, eu que deveria estar naquele lugar, não essa pessoa. E a submissão é um tratamento de Deus nas nossas vidas também. Porque a Bíblia nos diz, né? Até Paulo, né? Nos diz que nós devemos nos submeter às autoridades, que nós devemos respeitar as autoridades. E Deus quer que nós respeitemos. É algo que nós temos que fazer. Nós não temos que ficar dentro da igreja competindo qual ministério é melhor, quem canta melhor, quem toca melhor. Nós devemos nos cobrar sermos os melhores para Cristo. E não sermos melhor que alguém. Nós temos que ser a nossa melhor versão a cada dia. Nós temos que superar a nós mesmos a cada dia. Essa tem que ser a nossa busca. Nós temos que buscar agradar a Deus sobre todas as coisas. Sempre. E a partir do momento que a gente entende que nós não devemos viver em guerra de ministérios, de vontades, de gostos dentro da igreja e fora da igreja também, que nós devemos aprender a conversar e entrar num consenso, né, para que as coisas aconteçam. Então é importante a gente aprender a conviver com as diferenças. Conversando em vez de combater. Paulo em Romanos 3 deixa claro que os cristãos devem respeitar as autoridades, pagar os seus impostos, seus devidos impostos. Pois, segundo o apóstolo, a autoridade vem de Deus e se manifesta por meio de governos humanos. É o que eu disse, que acabei de dizer aqui. Nós devemos respeitar as autoridades, sejam elas mais velhas, mais novas, mas são autoridades sobre as nossas vidas. Nós devemos respeitar a autoridade do nosso pastor, dos nossos líderes, dos nossos professores, dos nossos pais, das pessoas que têm autoridade sobre as nossas vidas. Nós não devemos contestar por que ele está ali, mas nós devemos obedecer. No item amar, nós sempre estaremos devendo. Deus exige o cumprimento dos nossos deveres com o nosso próximo, como expressão do nosso amor a Ele e aos nossos semelhantes. Basta que nos coloquemos no lugar dos outros. Se alguém ferisse, assaltasse, mentisse ou nos desrespeitasse, como você se sentiria? Você acharia legal? Se alguém oferecesse uma carona, investisse na carreira ou fosse simpático, como você se sentiria? Se pensarmos no bem comum, nós vamos trilhar um caminho da boa convivência, desejando o bem do outro e evitando prejudicar o próximo. Chegaremos um pouco mais perto do amor prático. Todas as vezes que já pensou como nós teríamos uma convivência mais harmoniosa se todas as vezes que a gente fosse tomar alguma atitude nós pensássemos assim: eu vou fazer para o outro o que eu gostaria que ele fizesse por mim ou para mim. Se todas as vezes nós tivéssemos esse pensamento, nós estaríamos muito mais felizes. Se nós tivéssemos amor, se nós amássemos de verdade o nosso próximo, se nós lutássemos para conversar ao invés de combater, para respeitar ao invés de desrespeitar, para amar ao invés de odiar. Que sociedade maravilhosa que nós teríamos se nós aprendêssemos a lidar com a diferença, ao respeitar o nosso próximo. Já pensou nisso? Concluindo, que tal conviver sem controlar? Vamos cooperar ao invés de competir. Melhor do que combater é conversar.
Ataquemos o problema e aceitemos a pessoa. Não olhe para a pessoa como problema. Conheça a história dela, converse um pouquinho com ela, conheça, ao invés de criticar. Vamos calçar o sapato do outro, ter empatia, né? Ao invés de reclamar onde estamos, cuidemos mais de nós mesmos e sejamos uma pessoa melhor. Pois, independentemente do lugar para onde formos, em nossa bagagem levaremos quem somos. Onde quer que você vá, talvez você não consiga levar suas melhores roupas, seus melhores sapatos, mas você sempre será você, onde quer que você esteja. E quem é você? Como você tem se comportado? Que tipo de marca você quer deixar no mundo? Para refletir. Como fazer para criticar menos as imperfeições dos outros e corrigir mais as nossas? O que falta para que atendamos mais aos nossos líderes, pais e irmãos? O que está faltando para que nós realmente pratiquemos o amor? O que falta para que nós realmente estejamos amando o nosso próximo? E um versículo para que a gente possa guardar no nosso coração. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Filipenses 2, 3. Oremos. Pai, eu te peço, Senhor, neste momento, para que o Senhor entre nas nossas vidas, para que nós possamos, ó Pai, ser o reflexo do Senhor aqui na terra, para que nós possamos praticar o amor, para que nós possamos, Senhor, ser a nossa melhor versão todos os dias, para que nós lutemos, ó Pai, contra tudo de ruim que ainda existe em nós, para que nós possamos amar o nosso próximo, para que nós possamos olhar para ele, ó Pai, com olhos de amor. Ó Deus, que nós possamos ver como o Senhor vê, que nós possamos sentir como o Senhor sente. Ó Deus, para que nós possamos amar verdadeiramente e que nós possamos ser adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Pai querido, que nós possamos, ó Pai, ser cristãos autênticos, que honram a Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor esteja nos dando uma semana cheia da Tua graça, da Tua paz, do Teu amor e do Teu cuidado. Amém. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e da sua família. Amém. Tenha uma semana maravilhosa.